Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui mais uma vez para o nosso 7º programa desse estudo Refletindo Kardec, novamente pelas redes sociais da Sociedade Espírita Francisco de Assis, de Amparo aos Necessitados, aqui da cidade de Ponta Grossa. Nós propusemos no programa anterior, no estudo anterior, uma reflexão sobre a família. Sobre o ponto de vista da doutrina espírita, o que é a instituição da família. E para que nós possamos compreender esse tema, é preciso antes relembrar um princípio muito importante dentro da doutrina espírita, um princípio básico, que é o da reencarnação, ou pluralidade das existências. Por esse princípio, nos dão conta os espíritos de que a nossa verdadeira vida é no mundo espiritual. E que isso que nós estamos enfrentando nesse momento é a nossa experiência material, mas não é a nossa verdadeira vida. Que já passamos por essa experiência e passaremos por essa experiência reencarnatória várias vezes. E por conta disso, trazemos na atualidade muitos resquícios desse nosso passado. Alguns que nos trazem boas lembranças, boas perspectivas e virtudes decorrentes das nossas vitórias, mas também trazemos muitos erros, muitas dores, muitos problemas emocionais, afetivos, que são resultado dos nossos equívocos do passado. Quando nós retornamos à pátria terrestre, à encarnação, a esse corpo, essa vida física, nós somos colocados necessariamente num grupo de pessoas com as quais nós podemos ter ou não alguma afinidade. Então vamos ver o que Kardec vai dizer a respeito desta unidade que nós chamamos de família, tão importante para a evolução do espírito. Vamos mais uma vez, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, no item 8, que fala da parentela corporal e a parentela espiritual. Então Kardec vai dizer assim: os que encarnam numa família, sobretudo como parentes mais próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, e afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhe serve de provação. Então, Allan Kardec, o professor Rivaio, vem nos dizer de que quando nos unimos a esses outros espíritos aqui na Terra, temos entre os mais próximos, muitas vezes, laços de afetividade, resultante de encarnações anteriores, mas também situações de completa estranheza ou até de animosidade. O que significa que as pessoas da minha família, da sua família, podem ser espíritos com os quais nós tivemos uma ligação positiva de afetividade no passado, podem ser espíritos com os quais nós tivemos uma relação de conflito no passado, e espíritos totalmente estranhos, aos quais nós unimos por uma questão de afinidade, de necessidade. E a respeito dessa afinidade é interessante observar que nesse ponto, o termo afinidade não significa necessariamente proximidade ou um ideal comum, mas um objetivo comum. Então, talvez formas de ver uma perspectiva, formas diversas, cada um tendo a sua maneira de pensar, cada um tendo seus gostos, mas o objetivo é comum, que é o da evolução. E isso faz com que esses espíritos que têm proximidade se unam, com que os espíritos que têm alguma animosidade também se unam, e até por conta de algumas tarefas, espíritos estranhos venham a fazer parte do mesmo núcleo familiar. Kardec vai dizer assim ainda: não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família,
e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Nesse ponto, é importante observar o momento em que nós encontramos lá no Evangelho a narrativa de que Jesus, estando reunido com os seus discípulos, com os seus apóstolos e amigos, aqueles que lhe seguiam e ouviam a palavra, recebe a visita que é anunciada como sendo de sua mãe e de seus irmãos. E Jesus, perpassando o olhar por todos que estavam ali, pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Os que seguem a vontade do meu Pai são minha mãe e meus irmãos. E que Allan Kardec e os espíritos vão esclarecer nesse capítulo de que ele não demonstrava um desprezo à família, ao contrário. Tanto a família quanto aqueles que estivessem seguindo essa lição que ele trazia, se cumprindo a lei divina, eram seus irmãos, seu pai, ou seja, demonstrando que a verdadeira família não é essa do sangue, a verdadeira família é aquela que nos une em espírito. Então, se você, dentro do seu núcleo familiar, pais, irmãos, amigos, tem pessoas que são próximas, podem ser seus familiares na vida espiritual. E que nesse momento estamos desempenhando papéis diferentes como pai, como mãe, como filho, como amigo, esposo. E é possível também que neste núcleo existam pessoas com as quais temos conflito no passado, que não fazem necessariamente parte desta família espiritual, mas que estamos reunidos aqui por uma tarefa, por um compromisso, por uma afinidade de objetivos. Os nossos interesses até podem ser um pouco diferentes, mas o objetivo de nos unirmos é para o progresso. Seja porque livremente escolhemos essa união, ou porque, por conta das leis divinas, chegou o momento de nós nos entendermos, ou pelo menos tentarmos nos entender. E aí passa para todos nós que temos dentro dos núcleos familiares, pais, mãos, irmãos, esses, como diz Kardec, os mais próximos, conflitos, adversidades, resistências, observar isso com muita cautela. Porque, embora possamos dizer que aquelas pessoas não têm nenhuma proximidade conosco, estão ali por um objetivo comum ao nosso, o de nos perdoarmos, de nos compreendermos, nos aceitarmos, de superarmos essa diferença, para que um dia possamos estar fazendo parte, todos nós, desse núcleo familiar, como Cristo disse, cumprindo a lei divina. Todos nós que seguimos essa lei divina, tentamos ser pessoas melhores, faremos um dia parte desta família espiritual, dessa família universal. Portanto, observemos em nós qual é o sentimento que nós dedicamos a esses que convivem conosco. Se é de um interesse de nos melhorarmos, de nos aproximarmos, ou é simplesmente um repúdio por conta das nossas diferenças. Se assim for, necessitaremos voltar tantas quantas vezes forem necessárias até que haja um entendimento. Porque raras são as famílias em que todos os membros estão em perfeita comunhão de ideias. Então, Kardec vai destacar nesse ponto as famílias espirituais, que são mais duráveis e que são verdadeiras por conta de sentimentos, e as famílias terrenas, que são frágeis e constituídas apenas pelos laços de sangue. Eu fiz uma anotação essa semana de um estudo que eu vi do Alberto Almeida, que acredito vocês conheçam, e ele destaca a posição dos pais, a necessidade dos pais perceberem que, ao receberem um filho, não tem ali apenas a tarefa de educar este homem, de educar esta pessoa na condição humana, mas de acolher uma alma. Não apenas educar o homem, mas acolher uma alma. São espíritos, irmãos nossos, que vêm no nosso núcleo familiar para serem acolhidos. Então, diz Alberto Almeida, a cada reencarnação vem uma nova existência, uma nova personalidade que se soma a todas aquelas outras já vividas. Que nós precisamos ter essa compreensão porque nós também somos assim. Então, a família, ela se mostra como esse núcleo de apoio mútuo. Eu preciso do apoio daqueles que convivem conosco
E eles também precisam do meu apoio, compreensão, entendimento, porque o nosso objetivo é comum. Então não se espante se você sentir por uma pessoa que talvez não tenha um laço de consanguinidade, uma afetividade muito maior do que você tem com alguém que é um familiar de sangue, como se diz. É possível que esta pessoa seja um membro da sua verdadeira família espiritual e que esta que está aqui no momento, nesta encarnação, é um irmão, um companheiro que está junto conosco, junto com você, tentando restabelecer a sua proximidade com a lei divina. O fato é que qualquer um de nós estamos aqui para, dentro dessa perspectiva, seguirmos o nosso destino, cumprimos a nossa tarefa. Afinal de contas, existe destino? Esse é o tema que nós propomos a reflexão para esta próxima semana. Existe destino? Uma ótima semana para você, que Deus esteja no seu lar e até a semana que vem. Tchau!